Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso podcast, produção da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo de consumo do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu adoro falar que aqui no Bora Varejar a gente conta histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre desafios e oportunidades do food service brasileiro. Recebemos aqui hoje o Bruno Gorodich. Bruno, vem para cá. Bruno, que é sócio do grupo Ímpetos. Tudo bem, Bruno? Prazer em te receber aqui no Bora Varejar para bater esse papo aqui com a gente. Tudo bem, turma? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer também estar aqui com vocês, poder trocar um pouco do nosso olhar e aprender também, conversar, trocar experiência. É um prazer imenso. Vamos lá. Que bom, que bom. É sempre muito legal as histórias e o conteúdo que a gente consegue transmitir aqui para a nossa audiência no Bora Varejar. Aliás, a audiência que está nos assistindo, então não se esqueça, deixe o seu like, né? Compartilhe esse conteúdo, clique no sininho, faça o que você sabe que tem que fazer. Bruno, para a gente começar do começo, né? Conta um pouco da sua história para a gente, né? Da história do Bruno e da história do Grupo Ímpetos. Quais marcas que vocês têm? Fala um pouco de cada uma delas, enfim. Traz aí um panorama geral do Bruno e do Ímpetos. Tá bom. Bom, o Bruno, eu sou do Rio de Janeiro, né? Nascido no Rio de Janeiro, criado no Rio de Janeiro. Hoje sou morador de São Paulo e tô cada dia que passa, tá conquistando mais o espaço no meu coração. Eu vim de uma família de comerciante. A minha mãe, particularmente, tinha há mais de 30 anos atrás uma rede de, de lojas próprias no segmento de presentes. Depois, depois ficou especializada em brinquedos e pelúcia, mais especificamente pelúcias, e ela importava muito as pelúcias, né, de fora do Brasil, e eu sempre acompanhei ela, já na época eu tinha 12, 13, 10 anos, e nas minhas férias escolares eu passava nas lojas, principalmente no Natal, né, ajudando a vender, a embrulhar, enfim, até no caixa, o que dava para, o que precisava fazer. Então eu cresci um pouco nesse segmento. Quando eu fiquei já, aí lá com 18 anos, a minha mãe faliu a rede, né, vamos dizer assim, ela tomou decisões erradas e uma loja foi comendo a outra até fecharem todas. Eu então fui buscar também o mercado de trabalho, comecei a trabalhar num parque aquático chamado Wet n Wild, que existe ainda no Brasil, em São Paulo, mas no Rio de Janeiro ele durou só 4 anos. Entro na mesma época numa faculdade federal, fazendo administração, e trabalhava no parque durante o dia e à noite eu estudava na faculdade. Fiquei 2 anos assim, fui me desenvolvendo, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, entro numa empresa de telecomunicações que foi a Oi, que hoje também perdeu, praticamente não existe mais essa empresa, mas na época eu entrei na Oi quando ela ainda era uma startup, não tinha nem nome, então foi legal de ver assim tudo surgindo, a Oi nascendo, se tornando uma grande empresa no mercado de telecom, fazendo aquisição da Telemar, depois aquisição da Brasil Telecom. Então foi muito interessante. Eu fiquei 11 anos na Oi, né? Fui de estagiário até especialista em projetos. E aí foi quando o meu sócio me convidou para montar um bar. Na época, eu estava muito bem na Oi, estava crescendo, me desenvolvendo. A Oi tinha me dado muitos cursos, um deles, inclusive, a pós-graduação que eu fiz na UFRJ, com a PEAD, a parte de serviços. E, ao mesmo tempo, eu via que o negócio que ele estava desenvolvendo era um negócio que parecia ser promissor. E eu fiquei dividido. Então, o que que eu fiz? Tá bom, eu vou entrar, mas eu vou continuar na Oi, né? Então, eu fazia jornada dupla. Então, eu ficava na Oi durante o meu dia, e quando eu saía da Oi, eu ia para o bar. Mas não ia para o bar beber, não, eu ia trabalhar.
E aí a gente montou a segunda loja, depois montou a terceira, sempre crescendo, dando resultado. Essa marca é a Espeto Carioca, que foi a marca que nasce, né, de onde nasce todo o nosso grupo. Na terceira loja, a gente contrata uma empresa de consultoria. Essa empresa de consultoria faz um estudo de franqueabilidade, entrega para a gente um ajuste que a gente tem que fazer e a gente passa, então, a ser uma franquia. Isso aconteceu, na verdade, o Espeto Carioca nasce em 2011 e a franqueadora Espeto Carioca nasce no final de 2013, 14. Então a gente se lança no mercado, participa da primeira feira de franquias no Rio de Janeiro, é um sucesso, a marca começa a crescer, a ficar aparente no mercado carioca, e muita gente pedindo para montar um espeto no seu bairro, e assim a gente fecha no primeiro ano 12 contratos novos, não, acho que foi isso, 12 contratos novos, e começa, né, essa jornada da franquia. Em 2019, a gente, ao longo desse período, Gustavão, a gente viveu muitas emoções, né, aprendizados, erros, né, decisões que a gente tomou que não deram certo, outras que deram, mas a gente sempre teve na cabeça o seguinte: se tiver que errar, que seja com o nosso dinheiro, vamos dizer assim, né? Eu não posso testar um modelo de negócio e botar ele na rua sem antes eu ter validado tudo, né, que esse modelo de negócio possa dar. Então a gente sempre teve essa filosofia. Então durante o período aí 2014, 15, 16, a gente foi crescendo, experimentando novas oportunidades. Então, por exemplo, em 2015 a gente entra no Sambódromo e começa a fazer eventos, que era uma coisa que a gente até então não fazia. Em 2016 a gente fez as Olimpíadas do Rio. Em 2017 fizemos Rock in Rio. E aí a gente foi crescendo. Em 2018 a gente entra na... A gente entra não, a gente ganha o nosso primeiro prêmio, que é o selo de excelência da ABF. E aí depois em 19 a gente repete, a gente ganha também o reconhecimento 5 estrelas, né, do prêmio da Pequenas Empresas de Grande Negócio. Então, a gente começa a ganhar esses prêmios. Em 2019, a gente parece uma oportunidade para a gente, uma rede de cafeteria premium chamada Bendito, que junto também tem uma fábrica, e a gente compra, então, o Bendito. E aí a gente passa a ter o Espeto Carioca, uma rede de bares, e o Bendito, uma rede de cafeteria premium com uma fábrica de sobremesas. Vem ainda 2019, antes da pandemia, a gente faz a aquisição, a gente gosta da ideia da verticalização através do Bendito, faz uma aquisição de um frigorífico em São Paulo e passa também a ter um frigorífico que atenda o Espeto Carioca na fabricação dos espetinhos. Vem a pandemia, inauguramos o nosso frigorífico durante a pandemia, porque a gente fez a aquisição dele, mas todo o trâmite legal, principalmente porque o nosso frigorífico é um frigorífico CIF, né, selo de inspeção federal, ele então passa aí quase um ano nesse processo, o Ministério da Agricultura, até liberarem ele, e aí quando libera a pandemia, a gente já está no meio da pandemia aí, mas mesmo assim a gente inaugura e começa a atender aí os nossos franqueados. Durante a pandemia, em 2021, né, que a pandemia ela teve várias ondas, né? Em 2021 a gente conhece o Mané, que é uma rede de botecos que está crescendo no Rio de Janeiro, faz a aquisição de 50% do Mané, traz o Mané para dentro do grupo, e logo em seguida, em 2022, a gente faz a mesma coisa com o Boteco Seu Rufino. Então, o Mané, uma rede de botecos que pega um público-alvo mais jovem, o Boteco Seu Rufino, uma outra rede de botecos que pega um público-alvo mais velho, mais tradicional, é um boteco mais clássico. E aí a gente cria, então, o Grupo Ímpetos, com 4 marcas de food, as 4 no segmento de franquia, e 2 verticais, um frigorífico próprio, uma fábrica de sobremesas. Recentemente, no final do ano passado, a gente lança uma quinta marca, que é o Vold Shop, uma marca que oferece para o nosso cliente a experiência dele fazer na casa dele um evento, né, um chopp e outros produtos, né, para churrasco, etc.
Então, é um modelo que a gente está testando ainda, só temos uma loja, um piloto. Acho que pode, muito brevemente, aí, entrar no portfólio também de franquias. Então, hoje o Grupo Ímpetus é um grupo que está com 102 operações. A gente tem 85% da rede franqueada. Temos 2 verticais, 2 indústrias. Estamos em 6 estados brasileiros, né? Então, é um grupo que hoje tomou uma proporção grande. E eu, enquanto sócio fundador, ocupo também a cadeira de diretor de operações, diretor de novos negócios e expansão. Meu sócio Leandro, que é o fundador, ele é o presidente do grupo, e o outro sócio está mais como um sócio cotista mesmo, né? Ele não está como executivo do grupo, ele toca outros negócios. Além disso, cara, eu também estou ocupando 2 posições dentro da ABF, né, Associação Brasileira de Franchise, uma na cadeira de Conselho Fiscal e uma na cadeira de coordenador da Comissão de Food Services da ABF. E sou também diretor da ANR, Associação Nacional do Restaurante. Então, tentei resumir um pouco aí a história, né? Tem muita história dentro da história, mas acho que é isso. E você, com todos esses cargos que você falou, tá tendo um dia a dia super tranquilo, né? Ainda sou pai do Enzo e da Agatha. O Enzo tem 9 anos, a Agatha tem 12, né? Sou casado com a Amanda. E ainda tem um trabalho voluntário, né? Que eu faço a liderança aí de aproximadamente 1.500, 1.700 jovens dentro da minha igreja, né? Da minha instituição. Então, super tranquilo, né? Tudo equilibrado aí na nossa vida. Ó, o pessoal que está nos assistindo, se quiser, deixa aqui nos comentários. Se tiver mais alguma indicação de cargo de trabalho para o Bruno, pode mandar, que eu tenho certeza que ele encara. Agora, falando sério, Bruno, você falou dos estados que vocês estão, né? Tirando o Rio de Janeiro e São Paulo, que você já citou, quais são os outros estados? A gente está na Bahia, a gente está em Minas, Espírito Santo e tá faltando um. E Goiás. São 6 Certo. estados aí ao todo. E pensando que as operações começaram ali no Rio de Janeiro com o público carioca do Rio de Janeiro, né? Conta para a gente um pouco o que vocês tiveram de desafio, ou se não tiveram, mas para agradar esse público de outros estados. Ou o público desse tipo de operação de food service, ele é mais parecido, porque a verdade é que a gente tem no Brasil vários Brasis dentro do próprio Brasil, né? Cara, essa pergunta é excelente, excelente, porque a gente ficava se perguntando, né? Como que uma marca como o Espeto Carioca, por exemplo, vai entrar numa região que, em teoria, tem uma rixa como São Paulo? Só que a gente pesquisou isso antes de entrar e, de fato, não tem essa barreira. Ainda que existe uma brincadeira, né, entre o paulistano, o carioca e tal, no fundo, existe uma reciprocidade muito bacana, né, de consumo, de respeito. Então, a marca carioca, ela é muito consumida no Brasil. Tem algumas exceções, por exemplo, o curitibano, ele tem uma certa barreira maior com o carioca. Então, o que a gente fez aí para fazer a expansão? No caso de São Paulo, que foi o primeiro estado que a gente saiu, né, do Rio, a gente optou por entrar pelo interior de São Paulo. Por quê? Porque tem menos barreira. O interior, ele consome melhor a marca Rio de Janeiro, né, a marca carioca. Então a gente optou por fazer esse movimento via interior e deu certo. Tanto que até hoje a gente tem lojas no interior que não fecharam, até hoje. Tem mais de 9 anos que a gente saiu do Rio de Janeiro para São Paulo. E aí a gente foi fazendo essa mesma validação. Por exemplo, a gente já teve loja no Sul, em Porto Alegre, que é uma cidade de churrasco clássica, entrando com churrasquinho, né, que é o espetinho. Infelizmente, na pandemia, a loja fechou e a gente não conseguiu salvar o franqueado lá. Mas ia bem a loja. A loja ia muito bem, né? Então, assim, em alguns lugares a gente percebe que existe barreira, em outros lugares a gente percebe que não. Então, a gente faz sempre uma validação, a gente está sempre estudando o mercado,
a gente trabalha com parceiros de geomarketing, né? Então a gente sempre busca o máximo possível de informações que validem aquela decisão, né? Para a gente tomar a decisão, ainda que não tenha 100% de certeza, né, de que vai ser sucesso, de que vai dar certo, a gente tenta minimizar, né? Sempre os riscos. Então é isso que a gente faz através das pesquisas, dos estudos, geomarketing principalmente, estudo inclusive localmente, perguntando para as pessoas, quando a gente visita os pontos, perguntando para as pessoas né, dos arredores, para o cara do táxi, o cara do Uber, enfim, todo mundo que a gente consegue, né, ter algum tipo de contato, a gente. E aí, o que você acha? Esse nome para você soa bem? Você iria nesse lugar? Enfim, então a gente sempre está fazendo a validação antes da gente tomar a decisão. Entendi. Uma outra questão, você falou das marcas que vocês têm, né? Então, óbvio, a parte do frigorífico tem mais a ver ali com a produção de espetinho, né? Agora, o espeto carioca, o Boteco Seu Rufino e o... Meu Deus, me fugiu o nome do Mané? outro bar. E o Mané, Bendito? não, o Mané e o Bendito, ok, é uma cafeteria, um café, né? Mas esses outros tem muito apelo, assim, para o público, alguns, como você falou, que vocês já identificaram lá no Rio antes de fazer a aquisição, para o público mais jovem, né? Mas sempre com o álcool, ali, as bebidas, né? Como um carro-chefe, assim, né? E eu tenho visto pesquisas falando que a galera mais nova, o pessoal da geração Z e menores, tá com uma tendência de consumir menos bebida alcoólica. E essa é uma conversa que eu tenho, inclusive, eu tenho um amigo que tem um bar aqui em São Paulo, né, na Vila Mariana, né, e a gente estava conversando sobre isso outro dia, porque ele, faz um ano mais ou menos, ele abriu dentro do próprio bar, ele abriu uma hamburgueria, delivery e takeaway, né, e alimenta o próprio bar também com hamburgueria. E a gente estava conversando, ele estava me falando que hoje, meio que a hamburgueria caiu o álcool, mas a hamburgueria equilibrou tal, né? Mas desse viés de preocupação com essa tendência, porque eles abriram um bar que era um bar especificamente de cerveja, 8 torneiras de cerveja, então era muito direcionado a isso, né? Como é que vocês estão vendo isso, estão pensando nisso? Acha que é algo que veio para ficar, que é passageiro? Esse novo comportamento de consumidor aí da geração mais nova, Bruno? Primeiro, eu sou consumidor desse bar aí, acho que é o Van Hatten que você está falando, né? Não, Pertinho não da minha mas eu vou casa. visitar esse Van Hatten. Van Halen, alguma coisa assim. Não é na Quinta Távora, não? Esse bar do teu amigo? Não, é na Rua Pô, Caravelas, aqui muita em São Paulo, coincidência. chama Beer and Belly. Vai lá visitar também. Eu peço para Ah, ele te fazer um desconto. vou sim. Cara, de fato, isso não é uma moda, não, tá? Essa queda no consumo de álcool é uma realidade, tá? E isso fica muito claro quando você vê, inclusive, o movimento das grandes cervejarias nacionais. Se você pegar a Ambev e a Heineken, que são as maiores hoje no Brasil, ambas as cervejarias, esses grupos, né, eles estão se movimentando e adquirindo marcas e produtos que não levam álcool. E também estão trabalhando com marcas e produtos próprios zero álcool. Então a Heineken zero, assim como agora a Corona lançou também a Corona Zero e outras mais, acho que a Stella Artois também. Então, tanto a Ambev quanto a Heineken, que são grandes players de cerveja, estão percebendo isso. E aí, se você olhar para a parte de bebida destilada, você vai ver que o Tanqueray, que é o gin famoso, Tanqueray, também está lançando o Tanqueray zero, zero álcool. Então, esse movimento não é um movimento de moda para atender só uma turminha que está se movimentando. É um movimento de consumo, de fato, é uma mudança desse eixo de consumo. E aí a gente, como assim, não acredito que vai acabar o consumo de álcool, jamais. Mas óbvio que o consumo está diminuindo. Essa diminuição ela impacta nas nossas vendas. E como que a gente vai trazer, então, a venda de volta para o patamar que era antes? Né? Trazendo produtos que vão agregar para esses clientes, para esses novos clientes que estão consumindo menos álcool.
né, são drinks não alcoólicos, por exemplo. E aí, quando você faz um drink não alcoólico, ou vende uma cerveja zero álcool, a cerveja zero álcool é simples, é um produto similar que não tem álcool. Agora, um drink não alcoólico, você precisa entregar para o cliente a mesma experiência de um drink comum. Ainda que tenha um valor de preço, uma precificação diferente, aí, 10, 15% a menos, mas ele precisa vir copo, ele precisa ter os mesmos insumos. Então, se eu vou botar o hortelã nesse produto que não é alcoólico, se eu vou, entendeu? Se eu botar uma fruta aqui, eu também tenho que usar ela aqui. Os insumos, eles precisam fazer o mesmo efeito, só que com uma diferença. Ao invés de eu usar uma bebida destilada, alcoólica, eu vou usar um outro tipo de base, outro tipo de bebida não alcoólica. Mas para o cliente, a experiência tem que ser a mesma. E sim, isso vai impactar bastante o eixo aí de consumo de álcool, não só no Brasil, como no mundo, né? Isso já está acontecendo, né? As novas gerações estão bebendo muito menos. Então, a gente começa a entender o seguinte: o que faz mais sentido? Eu vender, então, de repente, um produto com valor agregado maior, já que ele não está mais consumindo tanto álcool assim, será que vale a pena eu dar um tiro mais certeiro e oferecer um produto mais caro, aumentando assim meu ticket médio, e entregando para esse cliente o que ele está buscando? Então, são essas pesquisas, esses estudos que a gente acaba fazendo, né, indo para outras regiões fora do Brasil, como a própria NRA em Chicago, que é uma feira que traz para a gente essas tendências, né? A gente agora teve na feira e viu como está crescendo essa questão de base para drinks sendo não alcoólicos ou alcoólicos. Então, são aquelas latinhas que têm sabores, e aí você pode misturar com álcool ou não, ou simplesmente jogar num copo bonito, com gelo, uma fruta, e como se você estivesse bebendo ali um drink que acabou de ser feito, só que está sem álcool. Então, tudo isso a gente estuda, a gente analisa, mas, como você bem disse, cara, é uma mudança de consumidor, de geração também, entendeu? Quer dizer, pelo que você fala, né, é necessário, além de estudo e informação, uma certa criatividade, né? O que vai me levar à próxima pergunta que eu vou fazer para você, mas para deixar o pessoal com um gostinho especial aí, com uma vontade de saber qual vai ser essa pergunta e sobre o que a gente vai falar, que é sobre ainda comportamento do consumidor. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, pai, pum, na volta, Bruno Goroditch continua conversando aqui com a gente no Bora Varejar sobre food service, sobre as operações do Grupo Ímpetos, sobre o consumidor, o novo comportamento e sobre muito mais. Segura aí que a gente já volta. Voltando para mais esse episódio do Bora Varejar, muitas histórias do mercado aqui no Bora Varejar, hoje falando sobre o Grupo Ímpetos, o Espeto Carioca, o Mané, o Bar do Seu Filho e muito mais com o Bruno Goroditch, que é sócio do Grupo Ímpetos e está aqui com a gente. E antes que eu me esqueça, né, você não se esqueça de clicar no sininho, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo para chegar o mais longe possível, né? Nós, Mercado Consumo, mercadoconsumo.com.br, as redes sociais da Mercado Consumo, nós estamos onde você estiver, mas dá aquela ajuda para a gente. Bruno, eu falei que o pessoal ia ficar com gostinho da próxima pergunta que eu ia fazer. A gente estava falando dessa reinvenção, dessa criatividade, pensando nesse público mais jovem hoje, que consome menos álcool. Queria que você contasse para a gente, se é que pode contar esses segredos, né, das estratégias que vocês têm em relação à recepção do público, né, do consumidor, né? Quer dizer, food service hoje, né, seja de bebida alcoólica, de espetinho, do que for, não é mais apenas o alimento, a comida, a bebida em si. É necessário uma experiência. Então, você estava falando agora, antes da gente sair para o intervalo, de NRA, né, que é a feira de food service que tem lá em Chicago, que você foi esse ano. Dá para trazer coisas de lá, coisas criativas, sempre pensando na experiência do consumidor. Isso é tão importante quanto a qualidade dos produtos que vocês têm? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que
a, a, a reciclagem, né, ou a oxigenação dos nossos cardápios, dos nossos processos, ela passa por troca de experiências, né, por inspirações, né, que você vai buscando. Algumas inspirações vêm de dentro, outras inspirações você olha e fala, nossa, que fantástico isso está acontecendo aqui. Então, a feira NRA de Chicago, ela é uma grande inspiração para a gente. Em 2017 foi a primeira vez que eu fui, e de lá para cá eu vou todos os anos. E a gente, na época, nesse primeiro ano que eu fui, eu já trouxe de lá a tendência do drink não alcoólico. Ou seja, ela já rendeu de cara uma mudança no cardápio. E eu tenho números. Na época, até 2019, ou seja, 17, 18 e 19, aliás, até o início de 2020, até antes da pandemia, a gente tinha aí menos de 3% da nossa venda vindo de drinks não alcoólicos. Então, é ainda muito incipiente, mas hoje, depois da pandemia, esse volume já está chegando a 8, 9%, já triplicou, né, em termos percentuais. E aí, assim, isso, obviamente, desculpa, isso valida o que a gente falou antes, né, sobre a tendência de mudança de consumo através da nova geração, e mostra para a gente que a gente, de alguma maneira, está conseguindo também captar do mercado esse interesse pelo produto. Então, assim, cara, abrindo para outros produtos, né, a nossa comida, a gente tem algumas influências regionais também, né? Então, em São Paulo, por exemplo, existe uma influência dos japoneses, né, na culinária japonesa. Aqui em São Paulo é muito maior do que qualquer outro lugar do Brasil a comunidade japonesa. Então, por exemplo, a gente lançou ano passado o yakitori, que é o espetinho tradicional, lá no Japão é muito comum, só que com legumes no meio, entre as carnes ou entre os frangos. Ah, mas isso já existe, né? As pessoas podem pensar assim, mas não produzido por um frigorífico, né? Para vender até com isso já pronto lá numa gôndola de supermercado, como a gente faz hoje, que hoje o ímpetus, ele dentro, né, do grupo, ele tem essa frente B2B também. Aliás, nascemos B2B para atender franqueados, mas a gente vai para frente B2B, mas para pegar o B2C. Ou seja, eu também entrego, tanto com o frigorífico quanto com a minha fábrica de sobremesas, produtos para serem vendidos em mercados e lojas de conveniência para o público final, né? Então, a gente também caminhou aí para o varejo. Então, o que a gente busca, Gustavo, primeira coisa é qualidade no produto. A gente tem que ter um produto de qualidade, isso a gente não abre mão. O segundo ponto é pensar em algo que traga experiência para o cliente, né? Então, como que eu posso servir um drink novo com alguma experiência? A gente lançou no ano passado uma carta de drink sensorial, ou seja, a gente aguçava ali todos os sentidos da pessoa. Então, era visualmente um drink bonito, a pessoa sentia o cheiro, porque a gente fazia um sprayzinho de vanila, ou um spray de pimenta, ou um spray de canela, ou um spray de algum outro elemento, né, para a pessoa sentir o aroma. A gente tinha a questão da textura na boca, que você poderia morder, por exemplo, a gente brincou com um drink que tinha areia, mas era uma areia feita por biscoito. Então, assim, a gente tentou brincar com todos os sentidos ali, né? Então, você vai morder essa areia, você está ouvindo o barulho. Então, ele tem a questão de você dar audição. Então, a gente tentou brincar com isso para gerar essa experiência para o cliente, né? A gente foi uma das primeiras redes que lançou isso lá em 2000, sei lá, 2016, 15, que lançamos a espuma no drink, né? Antes mesmo do Moscow Mule ter aquela febre. Então a gente está sempre buscando, cara, inovação, trazer produtos novos, mas que não agreguem somente pela novidade, agreguem por qualidade, agreguem por experiência, entendeu?
Então, a gente faz um estudo, a gente tem um setor de P&D dentro do grupo, a gente trabalha com consultorias, com parcerias, né? A Cris da Gouveia está sempre com a gente, ajudando nas inovações também, então a gente tem isso também como um pilar ali de ter parceiros fortes do nosso lado que ajudem a gente a desenvolver novos produtos e novas experiências para o nosso público, entendeu? É muito legal o Bruno citando a Cris Souza, da Gouveia Food Service, né, que é nossa parceira aqui também da Mercado Consumo, parceira no evento que a gente faz, que é o Connection Food Service, de 2025 já foi, o próximo vai ser o de 2026. O Bruno teve no de 2025, eu tenho certeza que ele vai falar para vocês, não percam de 2026, né? Assim como a gente faz a cobertura da NRA, fizemos a de 2024, a de 2023, a de 2025, faremos a de 2026. Então, só fazendo esse disclaimer aqui, né? Super parceira nossa, só aproveitando o ensejo, esse evento Connection, né? Que acontece como um pós-NRA, eu sou precursor, pioneiro junto com vocês. Eu estou desde o primeiro aí, eu acho que já está na terceira ou quarta edição, e eu estou desde o início aí, em todos eles, eu já fui em todos, então sou figurinha carimbada aí no evento realmente bom, a troca não é porque a gente está aqui falando, não. Eu de fato eu faço propaganda para outras pessoas. Sem dúvida, Bruno no evento e Espeto Carioca também, muitas vezes no evento. Puxando para Espeto Carioca, Bruno, me fala uma coisa. O frigorífico, né? Eu tive no frigorífico em umas visitas técnicas que a gente fez participando do Innovation Dive, que é um evento de visitas técnicas aqui em Operações de São Paulo, que a Gouveia Food Service faz, né? E a Mercado Consumo estava participando junto ali. Um dos locais que a gente visitou foi lá o frigorífico, né? De vocês. E deu para ver muito bem a operação, né? De separação da carne, de corte de carne, de colocar no espetinho e tal. E a gente viu, e eu vou trazer esse tema, né? Porque acho que casa muito com o que você falou agora de experiência, né? Quer dizer, se você... eu tenho certeza, eu não sou da área, mas eu tenho certeza que você consegue automatizar essa operação de corte de carne e tal. Só que aí o espeto vai ficar, né, mais quadradinho, mais com cara de industrializado, né? E eu lembro de você ter comentado nessa época que a ideia de vocês era levar para o espeto carioca, para a experiência de quem estava consumindo um espetinho do espeto carioca, né? Não algo industrializado, mas algo que lembrasse mais um espetinho feito em casa, tal. Eu queria que você falasse, hoje a gente aqui no Bora Varejar, que você falasse um pouco sobre essa ideia que você comentou aquele dia. Vamos lá, a gente tem, de fato, essa preocupação, né, com a questão artesanal, é uma preocupação para manter o produto com a percepção correta. A gente acredita que o produto ele tem que ter qualidade, mas ele tem que passar para o cliente essa ideia de ser artesanal. E, de fato, a gente tentou até fazer automatização do processo de espetagem, por exemplo, mas não funcionou. Ficou muito, como você bem falou aí, parecido com algo muito industrial, né? Então, se você pegar nossas embalagens, inclusive no varejo, são embalagens que remetem à questão artesanal. A gente não coloca em caixa, por exemplo. Isso até é um problema para a logística. É um produto de conveniência, porque o espetinho ele já é entregue congelado, espetadinho e limpo e temperado. Ela é muito prático e a gente quer manter sempre essa identidade artesanal, que é uma questão que a gente entende que faz sentido e que a gente não quer mais abrir mão. E quer dizer, vocês começaram meio que para atender a própria demanda, né? E acabaram expandindo. A gente, em uma das gravações aqui no Bora Varejar, a gente fez com o pessoal da Trad, que é uma hamburgueria, né? E eles começaram com uma padaria, né? Chama Atimino, a padaria, se não me engano, para fazer o fornecimento de pães para a Trad, para a hamburgueria. No fim, a Atimino virou uma baita padaria e fornece pães para um monte de gente
inclusive outras hamburguerias. Então, é um pouco do que você está falando, né? Que você traz fornecendo o espetinho para o próprio concorrente, né? Vou dar um spoiler aqui. A gente está fazendo um projeto com a Cris Souza, e a gente começou a ver que alguns insumos do frigorífico a gente não tinha destino, né? Então, por exemplo, tá? A gente faz um produto chamado medalhão de bacon. É um pedaço de carne que você enrola bacon nele todo e espeta ele. Então, são pequenos medalhões que estão no espetinho. Só que para você fazer esse bacon enrolado, a gente pega já o bacon fatiado da indústria e já mandam para a gente ele fatiado. Só que eu tenho que cortar o bacon no mesmo tamanho para dar exatamente essa medida. Então sobra a paras de bacon das duas pontinhas. Então, o que a gente começou a ver? Pô, eu tenho não só a paras de bacon, como a paras de carne também, a paras de frango. Então a gente está criando com a Cris produtos que são produtos de qualidade boa, porque a carne é uma carne boa, o bacon é a fatia do bacon, não é aquele pedaço que sobrou, que está cheio de gordura. Não, são pedaços bons. E a gente vai transformar isso em hambúrguer, em almôndega. A gente já tem a nossa kafta, mas... Então a gente está dando... a gente vai começar a fazer esse hambúrguer para a nossa própria rede, porque o Espeto tem hambúrguer no cardápio, o Mané tem hambúrguer no cardápio. Mas em algum momento eu vou bater na porta de uma hamburgueria e falar, amigão, toque, 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 toque. Prova esse hambúrguer aqui, me diz o que você acha. Ele é feito com esse blend aqui. E aí o cara pode falar que não, eu quero um hambúrguer desse aqui, vou botar no meu cardápio, ou não. Então a gente vai ter aí algumas possibilidades, né, que a gente está sempre aprimorando. Então, o aprimoramento e a inovação, ele não vem só no nosso cardápio, na ponta, lá para o cliente, né? A gente aprimora os nossos processos no frigorífico, né? Aprimora os nossos produtos. Então, a gente está sempre buscando melhoria, né? Esse vamos dizer assim, um mindset que a gente tem dentro da empresa, né? De como aprimorar dia após dia, como desenvolver, como fazer melhor. Então, é uma ideia que a gente tem muito. É muito bom e mostra como também é importante essa coisa do não desperdiçar, né? Não desperdiçar. E é como você falou, não é parte ruim, são partes que não entram na padronização pelo tamanho, enfim, né? Mas que é aquela própria carne que era usada, né? Então, pô, isso é sensacional também, né? Agora, para a gente ir indo para a nossa parte final aqui, Bruno, me diz uma coisa. A gente falou de algumas marcas do grupo, tal, falamos do Espeto Carioca e tal. Tem alguma coisa, você já deu um spoiler aí desse novo produto, né? Mas tem alguma coisa que vem pela frente, mais marcas aí no grupo, mais iniciativas de food, como é que vocês estão olhando para o futuro aí, Bruno? Meu rosto não deixa mentir, né? Tem coisa nova vindo. A gente tem uma nova marca própria que vai ser lançada até o final do ano. Aguardem. É uma marca conceitual, não vai ser uma marca de franquias. Vai ser uma marca de poucas no Brasil, principalmente nas capitais, mas que vai dar uma estremecida no mercado, porque mexe no mercado cervejeiro aí, de cervejas artesanais. Então, de fato, vai ser interessante esse projeto. E a gente está conversando com outro grupo também, que complementa o nosso portfólio, tá? Mas não muito, porque a gente tem um acordo firmado ali. Então, enquanto a gente não tiver o negócio concretizado, eu não posso falar o que é, mas eu posso dizer que é do nosso segmento, mas que é bem complementar ao nosso segmento. Então, tem duas frentes novas aí. Bom, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 11 de junho, né? O Bruno falou aí para o fim do ano, quem sabe, esse episódio deve ir para o ar lá para agosto, mais ou menos. Quem sabe a hora que vocês estão ouvindo aqui, alguém já vai colocar no chat a nova marca do grupo. Quem sabe? Bruno, para a gente encerrar nosso episódio, a gente tem o nosso quadro Checkout,
é o momento final que a gente pede para o nosso convidado dar o seu recado, olhar diretamente para a nossa audiência e dar o seu recado final, que pode ser sobre o que a gente conversou, pode ser sobre o que a gente não conversou, alguma coisa específica que você queira passar, enfim, o espaço é todo seu. Cara, assim, a gente está falando muito sobre desafios e tendências, então meu recado seria para aqueles que estão sempre buscando empreender, independente se a pessoa virou empresário ou não virou empresário, e tem dentro dela essa fagulha, essa vontade de empreender, não se abale na primeira derrota, no primeiro não, na primeira barreira. Eu acho que o mercado, principalmente brasileiro, ele é muito criativo e é feito por gente que trabalham duro, né? Então, eu acho que o principal ponto aqui é a resiliência, né? Então, a gente está querendo desenvolver alguma coisa, qualquer projeto que seja, que tenha bastante resiliência para conseguir entregar sempre o melhor. Então, eu deixaria esse recado de não desista nunca, porque realmente são muitos desafios, mas conforme você vai evoluindo, pisando um degrau acima do outro, é também muito prazeroso, né? Então, esse seria o meu recado. E não deixem de estudar sobre o que vocês querem fazer, né? Eu vejo muito, assim, muita gente que quer desenvolver alguma coisa para na página 2. Não, vai estudar, sabe? Hoje o mercado está abarrotado de informação, fácil, farta. Mercado de consumo é um baita exemplo aí de informação farta, né? Conteúdo de alta qualidade, né? Com pessoas relevantes falando sobre seus negócios, falando sobre suas ideias, sobre suas dores, enfim. Então, o mercado ele tem muita informação bacana, a própria BF, para quem tem interesse de empreender através de franquia. Então, estudem bastante também o mercado, estudem bastante o segmento que vocês querem fazer, porque hoje está muito mais fácil a informação do que alguns anos atrás, né? Então, acho que é isso. Estudar e ter um pouco de resiliência também para fazer algo diferente, algo novo, ou até mesmo continuar, né, o teu negócio crescendo e se desenvolvendo. Bruno Gorodich, sócio executivo do Grupo Ímpetus. Eu não vou me atrever a repetir os outros tantos cargos que o Bruno tem na vida. Então, se vocês quiserem, vocês voltem lá para os 10 primeiros minutos ali do nosso episódio, que ele fala todos. Brigadíssimo por bater esse papo aqui no Bora Varejar com a gente, Bruno. Foi um prazer imenso, Gustavo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ayana, do time da Mercado de Consumo, junto com a gente. Prazer. Sempre que precisar, adoro falar um pouco da nossa história e trocar as experiências. Foi um prazer imenso e eu que agradeço. Valeu, tchau, tchau. Muito bom, e o Bruno vai voltar aqui, com certeza, nos próximos meses, para falar dessas novidades que ele já deu spoiler, mas sem adiantar. Vamos ver se nos bastidores aqui ele me adianta alguma coisa. Vamos ver, mas eu não posso falar nada para vocês. Obrigado quem nos acompanhou até agora. Não se esqueça de deixar o seu like, acionar o sininho, distribuir esse conteúdo, né? E acompanhe a Mercado Consumo, mercadoconsumo.com.br é o nosso portal do Mercado Consumo, as redes sociais do Mercado Consumo, o Instagram, LinkedIn, nós estamos onde você estiver. Muito obrigado e até a próxima.